cangaceiro fala, eu me arrependo depois. E mata os dois. Mas por que o cangaceiro tomou essa atitude? Por causa da salvação pela graça que ele aprendeu dentro da igreja. Que se ele se arrependesse depois de ter matado os dois, Deus o perdoaria pelo seu simples arrependimento. Então, em função disso, quantas arbitrariedades, quantas coisas ruins nós fizemos por causa da tal salvação pela graça. Não sei se os nossos irmãos católicos mantêm essa tradição, mas eu espero que não. Mas o Espiritismo vai ao contrário disso, né? Ele diz que tem que ir além do arrependimento para que o espírito consiga, então, alcançar o seu estágio melhor em evolução espiritual, um estágio melhor em evolução espiritual. Por isso precisa da expiação do arrependimento, é o que nós vamos estudar na noite de hoje. Na questão 990, para abrir os nossos trabalhos, Kardec pergunta assim: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? É a pergunta que Kardec faz. Ele quer saber se a gente pode se arrepender enquanto está aqui ou se só se arrepende quando volta para o mundo espiritual. E os espíritos respondem: no estado espiritual. E Kardec põe ponto e vírgula e coloca assim: mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então ele está dizendo, na primeira pergunta de Kardec, ele já responde que nos dois estados, tanto como voltando para o mundo espiritual, a gente pode se arrepender do que a gente fez, nós vamos entender isso mais à frente, mas aqui também nós podemos nos arrepender de tudo que a gente faz. Jesus deu um exemplo disso quando ele contou para todos nós e seus discípulos a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo. Todos conhecem essa parábola, né? Essa parábola diz que é a parábola das parábolas, eu nem sabia disso, porque ela trata exatamente do nosso retorno para Deus. Então é uma parábola que compreende todos os ensinamentos de Jesus. É por isso que ela é muito divulgada no meio espírita, né? E Jesus contou também a da ovelha perdida, da dracma perdida, na mesma parábola. E ele sempre contava uma parábola, não sei se vocês já sabem disso, quando ele era provocado, né? Nessa situação em que ele fala dos filhos pródigos, da ovelha perdida, da dracma perdida, é que ele estava junto de pecadores, né? E ia almoçar com eles, ia fazer uma refeição com pecadores e com publicanos. Os fariseus, que eram os doutores da lei, falaram assim: este homem também deve ser impuro, porque come com pecadores. Aí Jesus então conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, para mostrar que enquanto existir um pecador no mundo, Deus vai estar atrás desse pecador e ele também. Nenhuma das suas ovelhas será perdida, né? Nada pode ser perdido. E ele ainda fala mais: tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam se arrepender. Entenderam isso? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então olha a alegria de Deus, dos amigos espirituais, quando nós nos arrependemos dos nossos erros. Então esse primeiro passo, meus irmãos, é muito importante para todos nós. O arrependimento, né? Quem de nós aqui já não fez alguma coisa? Eu tenho que diminuir o tom de voz, senão não vai até o final. Quem de nós aqui ainda não fez alguma coisa que se arrependeu? Eu acho que se eu pedir para levantar a mão, quem não teve, ninguém vai levantar a mão. Nós nos arrependemos de algumas coisas que nós já fizemos nessa vida, né? E isso é um passo importantíssimo. Mas continua Allan Kardec. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar, né? O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, veja bem, é mais fácil no mundo espiritual. Ele está trazendo água, eu já tomei quase 1 litro. Eu não, se eu parar, vai piorar. Mas depois, no final, eu tomo. Obrigado, querido. Então, assim, qual é a consequência do arrependimento? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Então, existe um objetivo para a gente se arrepender. Lá no mundo espiritual, normalmente, André Luiz conta muito dessas histórias, né, nos livros dele, quem tem a oportunidade de ler. A gente se arrepende no mundo espiritual porque a gente tem a visão total de tudo que nós fizemos. Quando a gente baixa no mundo espiritual, a primeira coisa que acontece é uma visão da nossa vida, né?
É um vale a pena ver de novo que acontece na nossa existência. Passa tudo. E a gente, então, passa a entender que aquilo que nós erramos, às vezes, é uma coisa pueril, uma bobeira, e que nós podíamos ter feito de outra forma. E eles põem também, né? O que você poderia fazer no lugar desse erro que você cometeu? Mas já cometeu. E se você se arrependeu, melhor ainda. Mais rápido você vai sair daquele sofrimento. Aí Allan Kardec trata aqui no Céu e Inferno dos espíritos endurecidos e dos espíritos arrependidos. Quem puder ler na segunda parte do livro Céu e Inferno, leiam. Porque ali é o relato de nós mesmos. Eu me senti em algum momento relatando a minha vida dentro de uma reunião mediúnica. Foi isso que Kardec fez. Ele evocava os espíritos de todas as camadas, de todas as situações em que eles viviam, boas ou más, e eles davam depoimento ao vivo ali. Né? Então esse livro é importantíssimo, que todo espírita leia o Céu e o Inferno. Eu tenho um amigo que diz que não lê só por causa do título. É por isso que eu falei a segunda parte, a justiça divina. Eu falei, então não lê o Céu e o Inferno, lê a justiça divina, segundo o Espiritismo. Né? Porque é uma justiça mesmo, né? Dá para a gente se arrepender, voltar atrás e começar de novo, que nem disse o Chico aqui na mensagem. Né? Bom, ele diz aqui, aí continua Kardec perguntando, que consequência produz o arrependimento no estado corporal, aqui na Terra? Fazer que já nesta vida o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Aí é que entra a história do filho pródigo. Né? Vamos voltar nela? Que interessante, né? Pega todo o dinheiro do papai e gasta uma fortuna, né? Nos prazeres que a vida proporciona. E olha, Jesus contou isso há mais de 2000 anos. E tem gente que se diverte até hoje com a fortuna do papai. Não é? Mas o Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 24, quem puder depois ler, ele traça um perfil desse filho pródigo que fala assim, ó, dissipadores de bens materiais não significa que é só assim que é um filho pródigo. Existem filhos pródigos que dissipam a saúde, a inteligência, o tempo. Olha, nós somos dissipadores do tempo, da inteligência, da nossa saúde. A gente estraga tudo. A gente não dissipa só dinheiro, não gasta só dinheiro. A gente gasta errado a nossa saúde, o nosso tempo, a nossa inteligência também. Né? Então, esse filho pródigo tem um momento da sua vida, depois que ele gasta tudo e está numa miséria tremenda, né? Cuidando de porcos, que na tradição judaica era horrível, não podia, era a maior, né, decepção para uma família o filho cuidar de porcos. Né? Era como se fosse um impuro. E ele então caiu em si. Esse caiu em si é fantástico, porque é a hora do arrependimento. Então, quantos de nós, às vezes, né, ainda estamos teimando em alguma situação e falta a gente cair em si, né? Refletir sobre o que nós estamos fazendo, se é certo, se é errado, né? Conversar com Deus, perguntar para Ele, para o amigo espiritual que ele citou aqui na prece, né? Que é só a gente chamar, Ele está aqui, ó, a milímetros da gente, pronto para nos ouvir. Né? Os anjos guardiões dizem, né, que eles não se cansam, que a gente fala assim, não, eu estou cansando meu anjo da guarda, de tanto pedir as coisas para ele, eles falam, não cansa. É uma alegria para o anjo da guarda, quando a gente chama por eles. Então vamos chamar por eles, para que a gente caia em si, e ele consiga trazer a gente a essa realidade que nós precisamos ter, que é a realidade espiritual. Que a gente não viva mais as ilusões do mundo, né? Porque são elas que nos derrubam, são as ilusões do mundo que nos atrapalham a nossa evolução. Bom, então, ele diz que dá para se arrepender na vida atual. E foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Ele se arrepende, né, de ter pego todo o dinheiro que o pai guardou, né, com tanto carinho, que lutou para ter, que os pais fazem isso para dar o melhor para nós, né? E ele dissipou aquele bem todinho. E ele se arrepende e volta. E a volta que é legal, gente. Porque a volta, a gente imagina assim, vão todos me tratarem muito mal, né?
todos vão me tratar mal. Eu dilapidei a minha fortuna todinha na farra, na bagunça. Agora eu estou aqui arrependido, quero voltar. E esse pai, que na parábola a gente sabe que é Deus, aceita o filho e o recebe com festa, como ensinou Jesus, né? Tem festa no mundo espiritual quando um pecador se arrepende. Olha que coisa interessante, né? Que Jesus nos ensinou. E é festa mesmo. E esse pai que ele conta na parábola exemplifica isso. Foi uma festa o retorno do filho. Não vão falar do filho egoísta. Ele não cabe aqui agora, né? O filho egoísta, que não aceita que o pai receba o seu filho. Mas eu quero ler aqui, gente, se vocês me permitem, no livro Céu e Inferno, para a gente tentar entender esse arrependimento do filho pródigo, né? O arrependimento que todos nós podemos ter, né? Mas entender que só ele não basta. Não existe a salvação pela graça na doutrina espírita, né? A doutrina espírita, a gente cresce moralmente, a gente evolui espiritualmente pelos nossos méritos, pelos esforços que nós fazemos para domar as nossas más tendências. A gente cresce por mérito. Isso é que é legal na doutrina espírita, né? Ela não diz que é o meu anjo da guarda que me ajudou, ele que me carregou no colo, fez tudo por mim. Não foi Jesus que me carregou no colo, né? Como nas pegadas na areia, né? Em momentos ele carrega, de dor e sofrimento, não é isso, mano? Na hora da dor e sofrimento ele nos pega no colo mesmo, né? Mas quando ele nos põe no chão de novo, e ele dá aquele empurrãozinho e fala, agora é contigo, filho. Agora é com você. Vai, né? O campo é grande, né? Vai arar, vai semear. Então, voltando aqui, para entender dentro do capítulo do livro O Céu e o Inferno, item 16, Kardec diz assim, o arrependimento é o primeiro passo para a nossa melhoria, mas só ele não basta. É preciso então que a gente espie e repare. E ele vai trazer um conceito sobre isso, que eu acho lindo, quero dividir com vocês. O conceito de arrependimento, o conceito de expiação, o conceito de reparação, para que a gente entenda e a gente possa até progredir dentro desses conceitos. O arrependimento, diz Kardec, pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo. Se é tardio, nós sofremos por mais tempo. Então, quanto mais tempo a gente demora a se arrepender, e o orgulhoso que somos nós, né? Não é orgulhoso, os orgulhosos que somos nós, a gente às vezes demora a reconhecer que nós cometemos um erro, né? A gente quer bater naquela tecla, a gente acha até situações e circunstâncias para dizer, eu estou correto, você está errado, né? É porque o orgulho nos cega, né? Mas ele está dizendo que quanto mais tempo a gente demorar para entender e compreender os nossos erros, mais a gente sofre. A gente vai falar sobre a expiação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da nossa falta cometida, seja desta vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual. Seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Então, olha a paciência dos amigos espirituais conosco. Até que a falta tenha se apagado, a gente vai expiar os nossos erros. E a doutrina espírita tem um conceito interessante sobre esses nossos erros, né? Sobre o tempo que a gente vai errando. Ele fala que à medida em que a gente vai se arrependendo dos nossos erros, as nossas expiações, elas se tornam menos pesadas. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, tudo que você acertar, você tem uma consequência. E você vai viver uma vida feliz de acordo com aquilo que você fez de bem. Tudo que você errar, você vai viver uma vida infeliz daquilo que você errou. Mas depende do grau, do tamanho do erro que você cometeu. Depende do tamanho do bem que você fez. Eu acho fantástico isso. Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, eu faço tanto bem na vida, né? Faço tanta coisa boa, mas o que é essa coisa boa? O que ela traz? O que ela fez que pode modificar, que pode fazer com que você imagine que você vai ter uma vida feliz numa próxima existência ou nessa? Então, esse conceito é fantástico, né? Porque a gente faz um bem, às vezes, em perdoar um amigo que cometeu um deslize, um parente que cometeu um erro.
a nós mesmos, que é o auto-perdão, a gente comete, né? E a gente se perdoa. Então a gente começa a fazer coisas boas, mas a gente quer que a nossa felicidade seja enorme por conta disso, né? Eu estou fazendo bem, eu não mereço mais sofrer, né? E esquecemos de todos os erros que nós cometemos. É por isso que ele diz aqui, ó, a expiação consiste em sofrimento físico e moral, né? Até que os traços da falta tenham se apagado. Eu não sei o tamanho da falta que eu cometi. Assim que eu não sei também mensurar o tamanho do bem que eu estou fazendo. Eu posso comparar o bem que eu faço a um bem que um Chico Xavier fez? A um bem que um Divaldo Pereira Franco fez para mais de 5.000 crianças, que ele modificou a vida. O bem que Divaldo Pereira Franco fez, o bem que Chico Xavier... Eu estou usando 2 exemplos só, tá, gente? Tem muitos. Eu posso falar de Bezerra de Menezes, Dona Ivone Pereira do Amaral Pereira, posso falar de Bittencourt Sampaio, de Eurípides Barçanufo, tantos homens que dedicaram a vida ao próximo, mas dedicaram a vida ao próximo. São bens incomensuráveis que eles vão receber ao cêntuplo, como Jesus fala na parábola do semeador. Né? Vai receber em cêntuplos, né? Todo o bem que fizer. Então, nós fazemos um bem, às vezes, em perdoar um parente, que nem eu estava dizendo, mas já é um bem. É o primeiro passo, né? Porque a gente, às vezes, quer fazer coisas tão grandiosas e tudo na vida, segundo os Espíritos, começa com as pequenas coisas. E a gente não dá valor às pequenas coisas da vida. E são através dos pequenos gestos que a gente vai começando a se acostumar a fazer as boas coisas e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E quando vê, nós estamos abraçando uma comunidade, estamos ajudando centenas, dezenas e milhares de pessoas. Não é? Então, esse é o caminho. A expiação, então, consiste nesses sofrimentos, né, físicos e morais no mundo espiritual. Vamos falar da reparação? Consiste em fazer o bem àquele a que se fez o mal. É a primeira frase que Kardec põe aqui. Reparar, então, é fazer o bem àquele que se fez o mal. Olha que interessante isso, né? Quando a pessoa tem a salvação pela graça, ela sabe que ela pode cometer o mal, só o fato dela se arrepender, que nem o cangaceiro do filme, e está tudo certo, né? Ele não vai precisar conviver com aquele bispo, com aquele padre. A doutrina espírita fala, você vai conviver com os dois. Você vai ter que reparar o mal a quem você fez. Segundo os espíritos, essa doutrina, né, educa mais o espírito do que aquela da salvação pela graça. Porque às vezes você não quer conviver com aquela pessoa. Você não gosta daquela pessoa, então não faça o mal para ela. Não é? Eu já falei uma vez aqui em tom de brincadeira, falei assim, você casa com uma pessoa, né? Só para dizer assim, o espírita, né? Eu estou falando de nós espíritas, eu vou casar com essa pessoa porque eu tenho uma dívida com ela, fiquei sabendo através do meu mentor, que é uma fake isso, né? Que mentor não vai fazer fofoca para ninguém. É só espírito obsessor que faz isso na vida da gente. Aí coloca na cabeça de um cara que está obsediado que se ele casar com aquela pessoa, ele vai se dar bem, vai tratar bem. Então o cara faz isso para não precisar voltar com a pessoa. Não vale. Fake news no mundo espiritual não funciona. Não é? Não funciona. Ele sabe que nós estamos sendo falsos, nós estamos mentindo para nós mesmos. Então, quando a gente se une a uma pessoa, tem que ser por amor. Não é? E o amor tem os seus percalços, não tem, meu amigo? O amor tem os seus percalços. Estou vendo um casal aqui de idosos, deve ter mais de 40 anos de casado, que eu tenho 43, não tem mais? 60, não é? Não teve percalços? Muitos percalços, né? E qual é que é o mérito? É passar pelos percalços. Esse é o verdadeiro amor. É o amor sublimado, que sublima os defeitos do outro, né? Mas também exalta as virtudes do outro. Esse é o verdadeiro amor, né? Aí então, gente, tem que fazer o bem a quem se fez o mal. Não dá para fugir dessa regra. É lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito. Não dá para fugir dessa regra.
Todo bem que nós fazemos tem uma consequência, todo mal que nós fazemos tem uma consequência. E nós vamos ter que resgatar, ou nós vamos ter que usufruir quando a gente faz o bem. Aquele que não reparar seus erros nessa vida, por impossibilidade ou mal vontade, se reencontrará numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram que se lastimar dele. Não adianta fugir, né? Então, para que fazer o mal? Né? Sejamos irmãos desde já. Tem tantas histórias de arrependimento. Lembra de Paulo de Tarso? Lembra de Pedro? De Maria de Magdala? Né? De Judas Iscariotes? Todos se arrependeram do erro que estavam cometendo. Alguns deles, com exceção de Judas Iscariotes, que não teve tempo, né? Todos eles modificaram-se em vida. Em vida. Sentiram o erro que cometeram diante de Jesus, né? Pedro por ter negado, Maria de Magdala pela vida, né, terrível que ela levava, Paulo pela perseguição. Todos eles tiveram a oportunidade de se arrepender e trabalhar para se modificarem. E olha como que se modificaram. Mas olha a história deles. Não é fácil, depois que você comete erros terríveis, né? A expiação e a reparação serão dolorosas. Aliás, a reparação será dolorosa se o arrependimento for tardio. A reparação será dolorosa se nós não expiarmos as nossas faltas com resignação. Essa palavra é muito forte, muito importante que o espírita tem em mente. Resignação. É compreender por que estamos sofrendo. Quando a gente compreende o motivo do nosso sofrimento, a gente se resigna. E a gente passa pelo sofrimento sem perceber. Dói menos, gente. Isso é que a doutrina espírita nos ensina, dói menos. Então, ele diz que a gente vai se reencontrar em existência posterior com essas mesmas pessoas e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quando houveram feito mal. Eu acho fantástico isso, porque ele diz aqui, em condições escolhidas por nós mesmos. Então a reparação das nossas faltas não foi o nosso anjo da guarda que indicou, não foi Jesus, não foi Deus. Nós escolhemos como nós queremos reparar os nossos erros. Isso é maravilhoso, gente. Nós temos a oportunidade, é por isso que eu costumo dizer no nosso curso lá, que a gente fica mais tempo no mundo espiritual do que aqui. Não é uma regra geral, tem uns que vêm mais rápido, né? Por algumas necessidades, algumas circunstâncias. Mas a grande maioria de nós fica muito mais tempo no mundo espiritual. Para quê? Para amadurecer a ideia da reparação. Como é que eu vou enfrentar essa prova? Como é que eu vou conviver com essa pessoa? Porque aí passa por uma série de fatos, né? Alguém lembra do Segismundo aí, nos livros mensageiros, né? Que trabalheira para ele reencarnar de novo, né? Assassinou o cara que seria o pai dele, né? Aquilo era uma... Como é que eu vou reparar essa falta? Entende isso? Olha como é que é maravilhosa a doutrina espírita. Não é mais olho por olho, dente por dente. Eu matei um fulano, aí para eu reparar a falta, fulano tem que me matar. Cadê a lei de justiça, de amor e caridade? Cadê Deus? Não é assim. A reparação pode ser muito menos dolorosa e de forma branda, atrair coração para coração. Então, a paternidade, a maternidade é um grande caminho escolhido pela espiritualidade para nos dar a oportunidade de reparar os nossos erros. Então, prestemos atenção na nossa família. A gente sempre fala isso aqui no púlpito, né? Eu adoro falar da família, né? É a primeira escola do espírito, é a família. É ali que vamos encontrar todos os nossos desafetos. Mas podemos encontrar num vizinho, podemos encontrar num parente distante, podemos encontrar num filho que negligenciamos, que nasceu em outro lugar e vem bater na nossa porta, né? Podemos encontrar naquele filho ou naquela filha que nós vamos numa instituição adotar,
Existem N formas da gente reparar nossas faltas. E não é dente por dente, olho por olho. Não é assim. Eu não preciso pagar, eu não preciso receber na mesma moeda. Deus é Pai de misericórdia, meus irmãos. Então, assim, isso parece ser um incentivo assim, então deixa eu errar, né? Não é. A gente está lendo aqui que a expiação é dolorosa das nossas faltas, seja aqui, seja no mundo espiritual. Leiam aqui nessa segunda parte do livro dos Espíritos, né, sobre os espíritos endurecidos, os espíritos assassinos, e olhem o sofrimento que eles passaram. Tem um aqui chamado Lemer, que me lembrei aqui agora, que não estava previsto eu falar isso, mas acho que dá tempo. Me correu aqui agora a ideia dele. Ele foi um assassino. Ele vagou por 185 anos no mundo espiritual. 185, vagando. Né? Aí Kardec consegue trazer ele a uma reunião mediúnica e ele fala assim, não, eu me arrependi, né, de tudo que eu fiz. Ele falou assim, mas por que você ainda não pediu para reencarnar? O que aconteceu com você? Ele falou assim, então, mas eu vivi uma vida de tédio, né, de preguiça, de ociosidade, eu tinha preguiça de tudo, eu cometi tantos assassinatos, tanto erro, que eu entrei num tédio. Eu me senti abandonado, me senti largado, e aquilo foi me entediando. Olha o tédio que causa na gente. E eu fiquei. Até que um dia eu pensei, meu Deus, não aguento mais não fazer nada. E essas pessoas que você assassinou, elas me perdoaram já. O que você sente quando olha para elas? Eu sinto uma vergonha. Uma vergonha. É assim mesmo, né? Quando a gente erra com alguém, a gente não sente vergonha do erro que nós cometemos? É uma vergonha. Quando a gente insulta uma pessoa, calunia uma pessoa e depois a gente vê, pô, ela não fez aquilo. E a pessoa não esquenta, não, Walter, eu te perdoo, né? Você ter me caluniado. É uma vergonha, né? É um tapa mesmo, né? Daqueles bem dados que a gente leva, né? Quando a pessoa nos perdoa. Então, gente, reparar a falta depende de nós, a forma que escolhemos de fazer isso. Então, o mundo espiritual nos dá essa oportunidade. Ele fala aqui, nem todas as faltas, só para a gente concluir, tá? Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre, fazendo o que se devia fazer e não fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desconhecidos, as missões em que nós falimos, praticando o bem em sentido contrário àquilo que se fez o mal. Quer dizer, sendo humilde quando a gente foi orgulhoso, brando quando a gente foi duro, caridoso quando a gente foi egoísta, benevolente quando fomos dissolutos. De bom exemplo, a gente passa a dar, dos maus exemplos, a gente passa a dar bons exemplos. Então ele diz aqui que a reparação é nesse sentido, né? É assim que o espírito progride, aproveitando o seu passado, né? Aí ele diz, Kardec, mais ainda, a necessidade da reparação é um princípio da rigorosa justiça, que se pode considerar como uma verdadeira lei de reabilitação moral do espírito. Lei de reabilitação moral do espírito. Quando a gente repara as nossas faltas, nós estamos reabilitados perante a nossa própria consciência. Aí seremos espíritos felizes, que é o próximo passo que nós espíritas vamos dar, não é, gente? É o próximo passo, pelo amor de Deus. Nós temos um conhecimento que outras doutrinas cristãs não têm. Quando você lê a Bíblia, né, alguém tem que interpretá-la para você, não tem? Porque a gente não consegue interpretar. Eu não consigo interpretar. Mas a doutrina espírita trouxe a Bíblia interpretada para a gente. Está tudo aqui na codificação. Interpretada. Com lógica, com racionalidade, com coisas que a gente depois que desperta, porque, né, acorda tu que dormes, como dizia Paulo de Tarso, né, aos Coríntios, acorda tu que dormes, porque senão a existência passa e a gente não vê, né? Aí fica que nem Lemer, vagando na ociosidade. Então ele diz aqui, é a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos, é uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou. Então não sou eu, Voltaire, que estou dizendo, é Allan Kardec. É uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou. Que nós precisamos reparar os nossos erros.
não basta se arrepender. Né? O arrependimento é o primeiro passo. E expiar as faltas também, gente, nós é que escolhemos como vamos expiar. É bom a gente lembrar isso. Nós escolhemos como vamos expiar, como vamos reparar. E eles nos ensinam como fazer isso. Né? Então, olha as oportunidades que nós temos, ainda nessa existência, de voltar ao mundo espiritual, arrependido, expiando as nossas faltas com resignação e reparando nossos erros, né? Que nós cometemos com nossa inteligência, às vezes mal usada, com a nossa saúde que nós negligenciamos, né? Com o nosso saber. Então nós podemos ainda em vida, nessa existência, por mais que estejamos ainda já com os cabelos brancos, que a gente está vendo alguns aqui, né? A gente ainda pode fazer isso. Mas começa com arrependimento sincero. Né? E Deus sabe quando a gente está sendo sincero. Jesus sabe quando a gente está sendo sincero. Existe um caso, a gente às vezes é meio bobo, né, quando se torna espírita, né? A gente acha que tudo é bondade, tudo é perfeição. Se a pessoa chegar para a gente toda humilde, toda em andrajos, toda sujinha, cabeça baixa e falando alguma coisa, às vezes a gente entra numa fria, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Por que eu estou falando isso? Porque André Luiz, no livro Nosso Lar, diz que foi receber uma mulher no portão, num dos portões de entrada da colônia. E aquela mulher chegou em Andrade toda esfarrapada, humilde, e se dirigiu a ele, aos habitantes daquela colônia, assim: filhos de Deus, tenha misericórdia dessa pobre coitada, que aqui pede para ser cuidada. Aí André Luiz: meus irmãos, abrimos os portões para ela. Quando chega a dona, não sei se é Alzira, esqueci o nome da pessoa, Narcisa, olha aquela mulher, Narcisa muito mais experiente do que André Luiz, fala assim: realmente, hein, ela está numa penúria. Aí desce o guardião da torre, mais evoluindo ainda, fala: meus irmãos, nós não vamos receber essa mulher. Porque essa mulher, ela tem alguns pontos pretos, vocês estão vendo? André Luiz: eu não estou vendo nada. Aí Narcisa: eu estou vendo alguma coisinha, mais evoluída, né? Fala assim: mas Narcisa, amplia a sua visão espiritual. Narcisa tenta, fala: meus irmãos, mas cadê a misericórdia, meu irmão? Eu estou vendo que ela cometeu erros. Narcisa, ela tem 58 abortos registrados no seu perispírito. Ela foi uma médica de ginecologia que fez 58 abortos. Eu vou conversar com ela. Fala: minha irmã, chega o rapaz que está mais evoluído lá em Nosso Lar: minha irmã, infelizmente nós não poderemos abrir o portão para você, porque nós sentimos, irmã, que você não está arrependida sinceramente. Ela: mas espera aí. Aí já mudou, né? Já não era aquela velhinha curvada, já levantou o corpo. Espera aí, que filhos de Deus são vocês? Vocês são filhos do demônio. Pronto, a máscara caiu. É por isso que eu estou falando, para que a gente seja caridoso, mas sabemos fazer o bem. Né? Quer dizer, com todas as pessoas que nós vamos encontrar, que nós vamos ter que ter essa desconfiança? Não, tem pessoas que a gente sente que tem ali bondade, que está passando por necessidade. Mas, meus irmãos, tem uns que a gente olha e fala assim: é pura enganação. Né? Hoje mesmo, eu passei por uma situação dessa, eu vou dividir com vocês. Uma senhora queria fazer uma festa para a filha, para a neta. Fiz a caridade, comprei as coisinhas para ela, tudo bem. Aí saio do mercado, está ela sentada com mais 5 jovens, julgando, já tinha uma sacola dentro de um carrinho de bebê. Eu olhei aquilo e falei para minha esposa: eu fiz a minha parte, não fiz, mulher? Ela fez. Eu falei assim: mas isso aí não é para festa de aniversário, Deus me perdoe. Não é. Caí numa conversa de uma pessoa muito pobrezinha. Eu podia educá-la de outra maneira. Eu podia ter falado, isso é só depois, espírito imperfeito é terrível, né, gente? Aí depois é que você fala assim: meu Deus, eu podia ajudar de tantas outras formas. Eu podia falar: minha irmã, a senhora é tão humilde, tão simples, né? Eu já fui, assim, passei por essas necessidades, eu sou de uma família pobre, e vim mesmo, gente, muito pobre, eu não tinha aniversário. E a minha mãe falava: filho, eu não vou fazer seu aniversário, as festas que você vê dos seus amigos, porque eu e papai não temos dinheiro para isso. Eu falei: mãe, tá tranquilo.
Era isso que eu tinha que falar para ela. Mãe, só dê amor para sua neta. Vó, só dê amor para sua neta. Se a senhora não pode fazer uma festa para ela, está aqui, nessa condição, se humilhando para pedir para outras pessoas os ingredientes para você fazer um bolo, né? Não peça para isso, peça a Deus que dê força, saúde para sua neta, que ela seja uma pessoa de bem. Eu não poderia ir nessa linha? Eu fiquei pensando, não sei se vocês vão concordar, gente. Mas quando eu vi depois, e eu passei bem devagarzinho com o carro, e o rapazinho mais novo falando assim, aqui, cadê o papelzinho? Ela, tá aqui, tá aqui. Ah, então por que a senhora não volta lá? Eu falei, gente, vai pedir mais a mesma coisa? Ou era outro papelzinho? Ficou a dúvida, porque eles não me reconheceram. E eu parei o carro do lado. Ali. Entende o que eu estou falando, gente? Então, para fazer a caridade, a gente tem que ter também essa sabedoria. Porque às vezes nós ajudamos de forma errada as pessoas. Não é? Olha, viva as crianças. Que coisa mais linda, meu Deus. Olha, coisa mais linda. Vamos ver esse velhinho rouco falando aqui. Para terminar a palestra. Falta só 2 minutinhos. Gente, eu só queria... já está encerrado aqui os conceitos. É bem longo, tá? A gente poderia ir bem mais longe, né? Mas é só para lembrar que eu grifei uma questão aqui, a última do Livro dos Espíritos, que Kardec, a 999, para quem quiser conferir em casa. Kardec perguntou assim, basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem, ele ache graça diante de Deus? É só para ilustrar que quando eu falei da salvação pela graça, eu não estou inventando isso. Foi de Kardec que eu tirei. Por isso que eu lembrei do cangaceiro, essas coisas todas, né? Que o cara usou a salvação pela graça para cometer o assassinato, porque só ia se arrepender e estava salvo. Então Kardec fez essa pergunta, porque ele sabia que a igreja prometia a salvação pela graça. E ele questionou as entidades superiores para darem essa resposta. E eles falaram assim, o arrependimento concorre para a melhoria do espírito. Olha que bacana. Então o arrependimento concorre, se for sincero, né? Mas ele tem que expiar o seu passado. Ele tem que expiar, né? Aí Kardec vai adiante, só para a gente encerrar. Se diante disso um criminoso dissesse que cumprindo, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, o que resulta disso? Né? É como ele sabe que se ele quiser assim, não quero expiar meu passado, então não vou me arrepender, não quero expiar, né? Não vou expiar esse passado, e se expiar também, já que eu tenho que passar por isso, uma outra conotação, né? Já que eu tenho que expiar mesmo, para que eu vou me arrepender? Entenderam a pergunta que Kardec fez? Né? O cara sabe que se ele se arrepender, ele tem que expiar. Isso dentro da doutrina espírita. Ele fala, então, não vou me arrepender, eu vou ter que expiar de qualquer forma. Só que ameniza, né? É isso que falta a gente saber. Kardec pergunta isso. O que o Espírito responde? Tornar-se-á mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele fique obstinado no mal. Então, assim, pode ensinar todas as doutrinas para a gente, né? Mas o Espiritismo ensina uma que não tem como a gente escapar, que é a lei de causa e efeito. Todos os atos da nossa vida são levados em consideração. Todos os atos da nossa vida são levados em consideração. A gente tem que ter muito isso em mente. Então, qualquer ato que eu fizer, o mínimo possível, o mais pequeno ato que eu tomar na minha vida, seja para o bem ou seja para o mal, ele vai ser levado em consideração. Né? Então, que tomemos a resolução do bem. Né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, ânimo, para encarar a vida com essa serenidade, com essa simplicidade que Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e tantos outros grandes líderes da doutrina espírita, líderes não, tantos grandes exemplos da doutrina espírita, não tem um líder na doutrina espírita, né? Líder é Jesus, ele que lidera a nossa vida. Que esses exemplos da doutrina espírita possam nos trazer conforto, paz, serenidade e que nós sigamos esse caminho, né? Sem volta. O caminho da felicidade não tem volta. É bom demais saber disso, né? É bom demais saber que nós seremos espíritos felizes, que a gente pode lutar contra o progresso, né? A gente pode tentar impedir de alguma forma, uma hora, esse criminoso que nem Lemec se arrependeu e tantos outros que estão por aí afora, como nós seremos um dia anjos guardiões.
Olha que bacana, né? Joana de Anjos foi anjo guardião de Divaldo Pereira Franco. Eu tenho certeza com ela voltando agora, assim como Emmanuel dizem que voltou, Chico Xavier deve ser o anjo da guarda deles. Não é? Que nós sejamos os anjos da guarda dos nossos netos. Olha que bacana. Vamos trabalhar para isso? A gente chegar no mundo espiritual, eles falam assim, você tem uma ficha boa. Vou te dar essa função. Está preparada para essa função? Está preparado para essa função? Né? Se não tiver, eles vão nos dar 200 anos no mundo espiritual. Aí já vai ser o tetraneto, né? Para a gente ser anjo da guarda. Mas nós seremos, gente. E eu estou deixando essa última mensagem para que a gente compreenda o ser humano. Que a gente é muito incompreensível com o ser humano, é muito intolerante com o ser humano. Não é? A gente não tem que ser intolerante. Quando eu citei o lance dessa senhora, aquela que foi no nosso lar, que quase engana o André Luiz e a Narcisa, eu não estou dizendo que nós temos que negligenciar. Você viu a atitude do espírito superior de nosso lar? Né? Conversou com ela, irmã, quando você estiver sinceramente arrependida, as portas da colônia estão abertas para você. As portas, ou os braços de Deus estarão sempre abertos para um filho que se arrepende. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho de vocês. Uma ótima noite, gente. Obrigado. Deixa eu pegar o copinho de água que ele trouxe para mim aqui. Não, tá ótimo. Obrigado. Então nós vamos agradecendo o Valteir por tudo que ele nos trouxe, com tanto carinho e com alegria, que é tão gostoso, né? Que assim a gente não cochila, não dorme, não dá tempo de pescar. E agradecer de todo o coração ele, a esposa dele que estaria aqui hoje, mas semana que vem ela estará. E é o casal aí tentando fazer a sua parte na divulgação da doutrina espírita, e não só divulgando, mas também trabalhando e exemplificando bastante. E tem bastante trabalho, né, Valdeir? A gente não para. Então, é através das obras que a gente demonstra o nosso amor pela doutrina. E agradecer muito, e uma parte interessante que ele disse, é só uma parte. Uns 15 dias, uma pessoa virou para mim e falou, conversando com ela e tal, é da família. Ela falou, eu vou aguentar o máximo que eu puder, porque na próxima encarnação eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Falei, então você está danada. Você está lascada. Ela falou, por quê? Porque quando você chegar no plano espiritual, você vai falar que aguentou. Aí eles vão falar, então vocês vão reencarnar novamente, vão ficar juntos novamente, para aprender a perdoar e se amar. Porque enquanto você aguentar, você vai ter que ficar com ele. Então, gente, dá um jeito de perdoar, dá um jeito de amar, porque na próxima vem mais leve, não é? E é uma verdade. Porque a gente não sai livre, enquanto a gente não se perdoar, todo casal está junto, tem alguma coisa ali para resolver. Vamos resolver da melhor maneira possível, para que um dia a gente possa voltar até de uma maneira mais gostosa, mais aliviada. É fácil? Não, não é. Mas, se a gente deixar de lado, na volta vai estar ali esperando novamente. Não só com um casal, com qualquer pessoa. Que a gente tem uma diferença e quer ver bem longe. Enquanto não se perdoar, enquanto não resolver aquela situação, vai ter que voltar junto. E nós agradecemos imensamente tudo que ele nos trouxe. Agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje. Agradecer ao nosso anjo guardião que nos trouxe até aqui. Muitas vezes em resposta às nossas orações, aos nossos pedidos. E é nesse agradecimento de todo o coração que nós elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo esse banquete espiritual, esse alimento poderoso que alimenta o nosso espírito, faminto de conhecimentos, famintos de orientações. Agradecer ao mentor espiritual desta casa e aos seus queridos companheiros, que desde as primeiras horas da madrugada já preparou todo esse ambiente. Essa reunião já estava preparada no plano espiritual há muito tempo. Nós aqui, as formiguinhas,
colocando em prática aquilo que já estava preparado, fazendo somente a nossa pequena parte. Agradecendo ao Mestre amado Jesus pelos exemplos, pelos ensinos e pelo legado que nos deixou, que são seus ricos ensinamentos, o seu Evangelho de luz, para iluminar nossos caminhos, a nossa mente e o nosso coração, para que o egoísmo, a vaidade e o orgulho se dissipe e que seja depositado em nós só a humildade, a caridade e o amor ao próximo, como o nosso querido Chico nos ensinou e exemplificou, e o nosso querido Divaldo, com seus exemplos e com tudo que fez de amor ao próximo, que a gente possa se espelhar neles e um dia, quem sabe, fazer igual. Estamos engatinhando, mas um dia nós vamos começar a andar realmente. E assim, agradecendo esse momento de luz, essa oportunidade abençoada, essa casa que nos acolhe com tanto carinho, nós pedimos licença para dar continuidade na tarefa da noite, com os passes, com os tratamentos, que cada um possa ficar em silêncio no seu coração, refletir, agradecer muito esse momento, porque é um presente de Deus para nós, é uma resposta para as nossas necessidades, nossos questionamentos, nossos pedidos no momento de desespero. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que com tanto carinho preparam esse ambiente para nós. E que nós possamos elevar o pensamento sempre na gratidão. Porque só a gratidão é que faz o nosso espírito se enriquecer. E assim, agradecidos que estamos, Pai, encerramos esse momento de luz, de paz, de acolhimento espiritual, tudo que estamos aqui recebendo, cada um sentadinho na sua cadeira, prestando atenção na palestra, nas orações, mas com certeza cada um já está recebendo o que for merecido, o que for útil e o que for necessário para o aprendizado de cada um de nós. E assim, agradecidos, Pai, nós fechamos esse momento maravilhoso dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Bons espíritos que nos assistem, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Que assim seja, e assim será sempre, graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva agora e sempre, que possamos retornar aos nossos lares plenos de fé, de esperança, apesar das dificuldades e as provas que são colocadas no nosso caminho. Nada é em vão, tudo é necessário. Que Deus nos fortaleça nessa jornada, que a nossa fé seja fortalecida, determinação, para não desistir, não esmorecer, mas sim, como diz a música, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Que todos nós sejamos abençoados e iluminados hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.